Glórias a Deus. Agora. Livro de Salmos, número 40, diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Boa esta palavra. Queridos, nós estamos vendo aqui, eu acabei de ler, o cântico de Davi. O cântico de Davi, que ele expressa que ele esperou com paciência. Aí você pode estar do outro lado e dizer assim: pastora, esperar já é ruim. Imagine com paciência, com tranquilidade. Glórias a Deus. Mas ele diz aqui que a espera dele, ele alcançou de Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a resposta. Então eu quero falar para você do outro lado, que você está precisando de uma resposta de Deus, você está precisando de uma direção, você está precisando de um milagre, você está precisando de uma intervenção divina. Eu quero te dizer que Deus, Ele está disposto a intervir ao meu e ao seu favor. O Senhor está disposto a nos responder. Só que a Bíblia diz, querido, que para todo propósito tem um tempo determinado. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Então Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Davi estava esperando naquele que pode. Davi estava esperando naquele que não erra, naquele que não falha. Davi estava esperando no Criador e não na criação. Então, quem sabe você está me ouvindo ou vai me ouvir, está frustrado ou frustrada, porque a sua espera não está sendo no Criador, mas sim na criação. A sua espera pode estar sendo no homem ou na mulher. A sua espera está sendo na pessoa, que não é a pessoa de Cristo. E quando Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A oração de Davi foi ouvida. E como a Bíblia, essa mesma Bíblia que está inserida aqui, o Salmo 40, é a mesma que está inserida também, que Deus não faz acepção de pessoas. Então o meu clamor está sendo ouvido. E no momento oportuno, no momento certo, Deus vai responder. A Bíblia diz que Davi fala que ele tirou-me de um lugar horrível, de um charco de lodo. Aqui dá a entender que Davi estava passando por uma situação difícil. Davi estava passando por um momento de tensão, de luta, de aflição. Mas ele foi respondido. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, espere. Espere Deus te responder de tal forma que todos, ele diz aqui, bendito seja o nome do Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ora, eu creio que a situação de Davi era tão complexa, tão estreita, a situação de Davi era tão difícil, que ele diz assim: Deus, ao resolver essa situação, todos ficarão maravilhados em ver que Deus me tirou dessa aflição. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, Deus está ouvindo o meu e o seu clamor.
a minha e a sua oração. Só que eu e você, nós temos que ter paciência para esperar. Nós temos que nos acalmar e entender que quem faz é Ele, quem pode é Ele, que tem é Ele. Ele quem, pastora? O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ah, pastora, mas eu já estou velho aos olhos de quem, meus irmãos? Vai lá no canal do YouTube da pastora Ruth e vê lá na pregação. Eu falei com relação ao encontro de Deus com Abraão. Um homem aos 99 anos. O Senhor tinha propósito. Então, queridos, você que está aí do outro lado, você pode ter 100. Se Deus tem propósito na tua vida, vai acontecer. Ih, pastora, estou longe dos 100. Melhor ainda. Dê glória. Dê glória a Deus. Então ele diz aqui: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus é o Deus, querido, que firma os nossos passos. Deus é o Deus, querido, que nos traz segurança, que nos traz firmeza. Quando Ele nos dá um comando, quando Ele nos dá, querido, a direção a seguir, Ele sabe o que está fazendo. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de metade, Deus não é um Deus de agonia, Deus é um Deus de vitória. Só que nós temos que esperar o tempo dele agir, o tempo dele organizar, o tempo dele ajeitar as coisas. Então espere o tempo de Deus para agir na sua família, para agir nos seus negócios, para agir na sua saúde, para agir no seu ministério. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida sentimental. Espere o tempo de Deus nas suas finanças. Você pode estar atolado no maior lamaçal. Mandai afasta a terra. Quando Deus entra, Ele arranca, Ele levanta, Ele tira, querido, Ele ergue. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Na área em que nós estamos, que nem Davi. Atolados. No charco de lodo, situação que não está resolvida ainda. Em áreas da nossa vida, Deus se encarrega de resolver. Mas nós temos que esperar. Enquanto isso, você vai clamando, você vai orando, vai adorando, vai reverberando a palavra dele, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, se Deus chegou na minha e na tua vida, Ele chegou com um propósito. E que tem que prevalecer é o propósito dEle. É a vontade dEle. Então, confie no Senhor. Davi, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou. Olha, será que Davi é melhor do que eu e você? Será que Davi era mais especial? Será que Deus tinha um chamego maior com Davi? Não, queridos. O que Deus via em Davi era confiança. O que Deus via em Davi era obediência. O que Deus via em Davi era espera. Então Deus não decepcionou e nunca decepcionará ninguém. Nenhuma pessoa que confia nele, que espera nele. E Davi se alegra e ele diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ei, Deus vai entrar de tal maneira, querido, nessa situação, no tempo e na hora dele, ao meu e ao seu favor, que nós vamos entoar hinos ao Senhor. Nós vamos nos alegrar de tal maneira, querido, que quando verem, vão temer e dizer, mas como ela conseguiu? Como ele conseguiu, nessa luta, nessa batalha, nessa perseguição, nessa calúnia, nessa defamação, nesse abandono, nessa escassez, como ela conseguiu? Como ele conseguiu? O Deus Todo-Poderoso se inclinou e ouviu, quando muitos
abandonaram, quando muitos não acreditaram, quando muitos não quiseram estar perto. Vamos imaginar aqui, queridos, a situação que Davi estava passando. E bendito seja o nome do Senhor, pela narrativa, você dá a entender que Davi estava sendo perseguido. Que Davi estava passando por uma aflição de alma, por uma angústia. Davi estava passando por um momento de dificuldade. E aí você pode dizer, não é diferente comigo não, pastora. E aí eu te falo. Assim como Deus ouviu e se inclinou em favor de Davi, o Senhor vai ouvir, está ouvindo e se inclinando ao meu e ao seu favor. Eu queria ter mais tempo para pregar mais essa palavra. Mas eu creio que essa é o suficiente para a sua fé aumentar nessa noite. Para você ter paciência e esperar Deus agir nas suas finanças e parar de ficar correndo atrás de agiota. Para Deus agir na sua casa, na sua vida sentimental e parar de ficar correndo atrás de mulher dos outros, atrás de homem dos outros. Foi o suficiente que saiu dos meus lábios para você entender que Deus pode e quer cuidar da sua família. Então espere, querido. Espere, porque grandes coisas virão ao meu e ao seu favor. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do Universo, obrigado, Senhor. Que palavra gloriosa. Que cântico maravilhoso, meu Pai. Que inspiração, que motivação, meu Pai. Nos ensina a esperar, Senhor, com paciência. Tira a ansiedade, tira a inquietação, tira o nervoso. Tira a angústia, meu Pai, do coração do teu povo. Tira, Senhor, a dúvida. Porque a tua palavra diz que quem duvida, meu Pai, não recebe nada. Mas que nós viemos confiar em Ti, Deus, em todo o tempo. Que o Senhor, Pai, nessa noite possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor, Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, possa consolar, possa aliviar a dor, Senhor, desta pessoa, Pai, que está atolada em dívida, em enfermidade, em angústia, em desespero na alma. Que o Senhor, Pai, no nome de Jesus, possa alcançar esta alma, esta vida, e acalmar, Senhor, e fazer ele e ela se alegrar como Davi se alegrou. Fazer ele e ela, Pai, cantar, entoar cânticos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, eu te bendigo porque eu creio que as minhas orações, as minhas petições estão diante do Senhor. E no teu tempo e na tua hora, todos hão de se realizar, de se concretizar. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais uma vez o ide do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, bendito seja o nome do Senhor. Programa Luz para o Mundo, às quintas-feiras, às 21 horas e aos sábados, às 19 horas, na Ouro Negro FM. Tá bom? Escreve no canal da pastora Ruth Santana, e acompanhe as mensagens vinda do trono da graça para o nosso coração. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana.